E não foi a primeira decepção do ano e eu tenho certeza que não será a última, mas esse livro, meu Deus do céu, eu ainda não lembro que resenha que eu li, que a pessoa falou tão bem que eu comprei a trilogia desse negócio aqui. A gente, de verdade, socorro. Eu acredito que lerei os outros 2, porque falaram pra mim no post lá no Instagram que o segundo vale muito a pena. Então vamos lá. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia distópica escrito pela Margaret Atwood e se chama Oryx e Crake. Um título bem estranho, mas vai fazer sentido quando você ler. Oryx e Crake, na verdade, são 2 pessoas e elas têm íntima relação com o nosso personagem principal, que foi apelidado como Homem das Neves. A gente vai acompanhar esse mundo, que é o nosso mundo, passar por diversas transformações, principalmente em parte tecnológica e de alimentação, né? Hoje, aqui nesse mundo, tudo é criado, então tudo é feito de uma maneira para máximo aproveitamento, nada é natural, é tudo modificado geneticamente. Eu acho que na época que a Margaret escreveu esse livro, a gente devia estar no boom do transgênico e ela escreveu isso aqui. E alguma coisa aconteceu que o mundo, como a gente conhece, deixou de existir. Poucas pessoas sobreviveram e as que sobreviveram sofreram algumas mutações. E a gente vai acompanhar o nosso querido Homem das Neves contando a história dele. E qual foi o problema maior pra mim? Eu não gosto desse cara. Ele é muito chato, muito reclamão, muito resmungão. Ele, ao invés de lidar com as coisas que ele tem em mãos, ele só reclama do que era. Mas, apesar dos pesares, quando chegar no final desse livro, no final, gente, de verdade, você vai entender por que ele reclama tanto. A gente vai acompanhar passado e presente, a gente vai saber que o Homem das Neves era um garotinho, que tinha pai e mãe, e que morava dentro de uma daquelas vilas que a empresa constrói para os funcionários. Morava ali, o pai dele e a mãe dele eram 2 pessoas muito inteligentes, que cuidavam dessa parte de desenvolvimento de projeto, ou como vocês preferirem, pode ser desenvolvimento de produto. Mas a mãe dele, depois que ele nasceu, começou a ficar em casa para cuidar dele e tudo, e ela nunca foi muito feliz com essa decisão. Não fica muito claro se ela decidiu fazer isso ou se foi o marido, o que aconteceu, mas eles levavam uma vida super tranquila, eles tinham muito dinheiro, o cargo que o pai dele tinha era muito alto, então era tudo muito tranquilo, então acho que chegaram à conclusão de que ela talvez pudesse ficar em casa, não precisasse trabalhar e tava tudo bem. Só que elas tinham um cargo muito importante também e ela começou a ficar cada vez mais depressiva e cada vez mais viciada, né? Ela tinha um vício grande em cigarro e aos poucos ela foi deixando de lado o Jamie e o marido e foi ficando cada vez mais apática até que um belo dia ela foge, ela vai embora e isso muda completamente tudo que o Jamie conhecia. Tudo, absolutamente tudo da vida dele, porque ele sempre teve ela ali, mesmo que fosse de uma maneira meio estranha, ela sempre esteve presente, ela sempre esteve ali pra ele, menos nos últimos anos, mas sempre esteve ali. Mas ela vai embora, o pai dele não sabe, não entende, não consegue assimilar o que fez ela ir embora, e a polícia começa a questionar o Jimmy e o pai dele sobre os motivos que levaram ela a ir embora, querendo saber se ela entrou em contato, querendo saber se ela saía do complexo ali e ia para outros lugares, querendo a todo custo que eles revelassem alguma informação sobre ela, mesmo que o Jimmy era um garotinho, né? Ele tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, ele não sabia de absolutamente nada. Mas esses questionamentos continuaram todos os anos, para saber se ela entrou em contato, se ela não entrou em contato, mas o Jimmy era bem esperto. E mesmo quando ela entrava em contato, ele não contava absolutamente nada. O tempo foi passando, o Jimmy cresceu, foi pra faculdade, se formou, começou a trabalhar e ele conheceu o Crake e a Oryx. A Oryx é o amor da vida dele e o Crake era o melhor amigo. E eles trabalhavam juntos, tava tudo belezinha, tudo bonitinho, até que não estava mais. Até que um belo dia
ele descobre o plano do Craig e não consegue impedir que as coisas aconteçam. E o mundo, como a gente conhecia, é destruído naquele momento. E ele fica se lamuriando, se culpando, querendo entender como ele não percebeu, querendo entender como é que ele não viu, querendo entender tudo isso. A premissa desse livro é sensacional, mas o desenvolvimento desse livro me deixou extremamente irritada. As coisas não andam, as coisas não se desenvolvem. O começo do livro é muito, muito, muito arrastado. E quando você começa a se importar com a história, você tá chegando no final e você já não tá nem aí se vai viver, se não vai viver. A única coisa que você se importa é se respostas serão dadas aqui. E sim, graças a Deus, pelo menos isso eu posso dizer pra vocês. Respostas serão dadas. Então, se você não se importar com o ritmo lento, e não é lento como o conto da Aya, é um lento em outro patamar, é um lento assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Né? Eu leio e não saio do lugar. É mais ou menos esse tipo de lento. Se você não se importar com isso, vale a pena. Agora, se pra você uma leitura tem que ser um pouco mais dinâmica, se uma distopia tem que ser um pouco mais dinâmica, como é pra mim, talvez você só termine esse livro pelo mesmo motivo que eu terminei, que foi descobrir o que realmente aconteceu. Agora, estou em dúvida se lerei o segundo. Recebi uma ótima recomendação, então talvez isso aconteça. Se isso acontecer, vocês vão ser os primeiros a saber, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.